Olá pessoal, esse é o nosso canal Líquido, Certo e Exigível. Como a gente sempre fala aqui, o intuito do nosso canal é inspirar os concurseiros, aí, as pessoas que estão nessa árdua batalha aí dos concursos públicos, para que possam se espelhar nos nossos convidados que vêm a todo o programa contar suas histórias de sucesso, de insucesso, de dicas de estudo e de como se prepararam para chegar nos cargos públicos tão almejados. E para isso a gente conta sempre com o apoio de vocês aí, para se inscrever lá no nosso canal no YouTube, nos seguir no Instagram, que toda semana nós temos um vídeo novo. E o Rodrigo, quem é o nosso convidado de hoje? Tudo bem, pessoal? Hoje o nosso convidado é o Junielson Araújo. Ele tem 27 anos e é do interior do Maranhão. Ele é bacharel em Direito, ele é pós-graduado em Direito Público e pós-graduando em Advocacia Criminal. Atualmente, ele é advogado da EBSER, no Hospital Universitário da FURC, em Rio Grande, desde abril de 2023, e nomeado recentemente como defensor público do estado do Rio Grande do Sul. O Junielson, ele sempre teve o sonho de ser concurseiro, né, ser concursado na área jurídica, e um grande exemplo da vida dele é a mãe dele, que é oficial de justiça no estado do Maranhão. E ele foi direcionado já assim desde cedo, desde os 7 anos, a essa área jurídica, né, tanto do MP como defensoria. E hoje ele realizou um grande sonho da vida dele, que vai ser nomeado, né? Foi nomeado já como defensor público do estado do Rio Grande do Sul. Junielson, muito prazer tê-lo aqui conosco. Muito prazer, pessoal. Tudo bem? É uma honra estar aqui presente com todos vocês, contando um pouco da minha história. Sei que irá inspirar, motivar muitas pessoas. Então, agradeço o Sérgio e a todos vocês pela oportunidade de estar aqui nesse momento. Ok, nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Junielson, vamos desde o início, então. Faculdade, 16 para 17 anos. Como é que isso tudo começou? Perfeito. Minha mãe é oficial de justiça, né? Eu tinha 6 anos de idade e eu sempre convivi nos corredores do fórum e do Ministério Público, vendo o exemplo do pessoal em contato com os promotores e juízes. Então, desde cedo eu já sabia que era a área que eu queria seguir. E, como eu mencionei, minha vida foi direcionada para tanto. Então, desde pequeno já sabia que eu iria terminar o ensino médio, iria para a capital, São Luís, ia cursar Direito e, posteriormente, ia fazer os concursos. Então, eu ingressei na faculdade ainda aos 16 anos, bem ao fim dos 16, em 2013, na Faculdade do Maranhão, em São Luís. Iniciei a faculdade e me formei com 21 anos ainda, no final de 2017. E minha trajetória nos concursos se iniciou ainda em 2017, que eu fiz a prova da UAB entre o 9º e o 10º período e consegui a aprovação de primeira. Fiquei muito feliz e daí segui. E logo após teve um concurso do TRF1 para analista judiciário e eu também consegui a aprovação. Não fui nomeado, Sim, mas consegui. E daí começou realmente minha trajetória logo após que eu me formei, bem no início de 2018. Já sabia que queria prestar os concursos ou do Ministério Público ou da Defensoria Pública, mas como eu não tinha prática jurídica, e em média esses concursos, pela gama de complexidade, eles levam em torno de 4, 5 anos para que o candidato consiga aprovação, eu sabia que eu tinha que me preparar até esse interstício temporal, assim realizando outros concursos de outras áreas. Foi assim que eu fiz os concursos que eu poderia fazer, tanto no Maranhão como ao redor do Brasil. Fiz muitos concursos, 30 concursos. sim. Vamos falar sobre eles, vamos Sim, falar. muita coisa. Dentre eles, tem muitas aprovações e algumas reprovações Sim, também. sim. Que te ajudaram também, as reprovações te Sim. ajudaram nesse processo. Sim, o caminho ele não é fácil, é tortuoso em certa medida. A gente tem mais reprovações do que aprovações, Sim. mas elas nos moldam, nos fortalecem e nos preparam para os próximos concursos. Então, é ter resiliência e persistência em continuar. Conheci muitos colegas ao redor do Brasil na mesma situação, com muitas reprovações,
com muito percalços ao longo do caminho, da trajetória, mas que ao fim também conseguiram. Então é persistir, continuar, que um dia o sonho se realiza. Ter foco, né? Perfeito. Focar e não desistir. Sempre foi concurso, então nunca pensou em advogar, sempre foi concurso. Advoguei privadamente durante esses 5 anos, desde março de 2018. Fui muito feliz. Foi lá que eu tive minha prática jurídica e lá que eu vi que realmente eu queria a Defensoria Pública realizando a defesa, principalmente porque sou do estado do Maranhão, e no interior do Maranhão, por ser um estado que tem a pobreza social é mais elevada, eu atuei muito pro bono no interior do Maranhão. Sim. E vi que a Defensoria Pública seria a carreira que mais se adequava a esse perfil social de ajudar a população mais vulnerável. Então, a advocacia, para mim, foi essencial. Quase como se fosse um presságio do que viria, né? Perfeito. Depois, perfeito. Né? E foi isso na área criminal, advogou na área criminal? Sim, atuei muito na área criminal, é o forte da minha atuação, inclusive é onde eu quero exercer aqui na Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. Inclusive, ano passado, durante o concurso, na fase da entrevista, me perguntaram qual era o diferencial que eu teria a somar com a Defensoria do Rio Grande do Sul. Eu prontamente mencionei que seria na área criminal. Então, é uma forte atuação minha. Mas também atuei no direito do consumidor, no direito civil, mas a minha forte atuação é no direito criminal. Certo. Junielson, conta para nós um pouco dessa preparação, não só para a Defensoria, mas para essa gama de concursos que tu prestaste. Como é que era a tua preparação e o que... E é sempre essa pergunta que vem em seguida, né, Rodrigo? Que é... o que tu deixou de fazer, né? Quais foram as abdicações para poder se preparar para esse concurso? E, claro, depois a gente fala mais especificamente da Defensoria, mas no geral, assim. Perfeito. Como anteriormente mencionado, e como vocês bem sabem, o caminho da aprovação, ele é espinhoso, não é nada fácil. A gente tem inúmeras abdicações ao longo do caminho, como, por exemplo... se afastar dos amigos, da família, das festas, para você ter que focar e estudar. Não adianta. A gente tem que ter um foco necessário para que consiga um aprendizado mais elevado e assim consiga aprovação. Dessa forma, minha mãe no interior do Maranhão e eu em São Luís. Morava sozinho e... via minha família poucas vezes por ano. 3, 4 vezes por ano só que eu viria minha mãe. Então, isso acaba que, para mim, é bem marcante. Porque a abdicação foi muito elevada. Feriados, Réveillon, Carnaval, tudo eu estava estudando. Sim. Não tinha tempo. Muitas vezes me peguei chorando, passava o dia inteiro estudando, ia exausto, dormia à noite. Então, realmente, é um caminho que não é fácil, mas ele vale muito a pena. Sim. Vale muito a pena, é uma mudança de vida que você, posteriormente, a aprovação pode ajudar a sua família, e esse tempo de afastamento, posteriormente, ele se resume em maior aconchego, e você pode dar o melhor para a sua família posteriormente, então vale muito a pena. Mas é um caminho de dificuldades, e é um caminho de muitas abdicações. Árduo, né? Perfeito. Doloroso. Términos de relacionamento. Isso. Ocorreram também, porque eu tinha que focar, tinha que estudar. Não poderia, por exemplo, estar passeando, estar viajando, estar em festas. Isso acabou que atrapalhou toda essa parte social, emocional e de relacionamentos. Se a pessoa também não está focada, não está junto contigo nessa, é complicado, né? Perfeito, e tenho inúmeros casos de amigos que também passaram pela mesma situação. É que as pessoas, nesse mundo dos concursos, ainda mais concursos tão concorridos quanto o da Defensoria e de outros que tu também prestou, existe aquela questão do imediatismo, né? Nós falávamos isso em outros programas também, que abre o edital, os cursinhos enchem, né?
E aí aquela ilusão que a pessoa tem de passar num concurso para defensor público, para delegado, para promotor, com 40 dias de estudo, isso tá mentindo para si mesmo, né? Então é aquele imediatismo, não, agora eu vou passar, mas sim, mas na verdade tinha que estar estudando há muito mais tempo, né? É um grande erro, é um grande erro. Realmente a gente vê esse grande imediatismo, as pessoas querem facilidade, não querem lutar e fazer o que é o correto. Até é possível e ocorre, vou contar aqui 2 casos do presente concurso da Defensoria do Rio Grande do Sul, que de colegas que na primeira tentativa, no primeiro concurso, se conseguiram. Tem uma colega, a Roberta, de Porto Alegre, ela passou com 23 anos, e o primeiro concurso dela. Então, mas é um caso muito à parte. Tá? Se você vê o histórico dos outros candidatos, todos com vários anos de concursos, uma colega que é de Rio Grande, que é defensora em São Paulo, ela é o 4º concurso que ela tentou aqui no Rio Grande do Sul para voltar para casa, e agora que ela conseguiu. E o histórico é esse, são muitos anos de estudo, muitas reprovações até conseguir. Né, então o imediatismo acaba atrapalhando, até pela questão da frustração, porque estuda 30, 40 dias, não consegue aprovação e acha que nunca vai dar, e daí desiste. Tive colegas também muito bons, muito inteligentes, mas tiveram esse problema e acabaram desistindo. Tem uma famosa frase no mundo dos concursos que diz que o concurso ele não é uma corrida de 100 metros, é uma verdadeira maratona. Sim. Então, se você não desistir e continuar, você consegue. Com certeza. Uma coisa que eu vi também no teu currículo, e as pessoas podem pensar assim, a gente tem que abdicar de tudo. Mesmo abdicando de muitas coisas, tu ainda conseguisse tudo isso, né, no meio de tanto estudo, tantas abdicações, ser campeão de fisiculturismo. Sim, né? Perfeito. Conta um pouquinho disso aí. São áreas bem diferentes, né? Sim. O mundo do concurso com o fisiculturismo, mas em 2020 eu tive a oportunidade, tendo em vista a pandemia de Covid-19, os concursos eles baixaram, né? A advocacia também estava tudo online, e eu tive a oportunidade no final do ano de 2020, tinha um campeonato de fisiculturismo, e eu aproveitei a oportunidade para competir, porque eu sabia que posteriormente eu não seria mais possível. Sim. O foco dos estudos é totalmente diferente, né? Então, levar as 2 preparações ao mesmo tempo é muito difícil. É muito difícil conciliar. Então, eu consegui. A musculação, ela sempre foi a minha amiga nesse processo do mundo dos concursos, tendo em vista que a atividade física, em geral, ela é muito boa para desopilar, para você oxigenar o cérebro, para ter alguma coisa diferente. E foi lá que eu aprendi a ter disciplina, determinação, garra, foco, qualidades que todo concurseiro deve ter. Então foi com a musculação e com o fisiculturismo. A atividade física é fundamental nesse processo todo, né? Perfeito. A atividade física é indicada pelos especialistas, seja a musculação, o vôlei, a corrida, a luta, dentre outras, tendo em vista que te fortalece emocionalmente e a tua saúde, que vai precisar, que a gente precisa estar sentado muitas horas, todos os dias, estudando. É necessário ter uma atividade física para que a gente possa continuar bem. Não só ajuda no preparo físico, como no psicológico também, né? Perfeito. A questão do psicológico e do emocional é o que mais gera problemas no concurseiro, né? Principalmente a ansiedade, pois a gente não sabe aonde vai passar, como e nem quando. Sim. Tá? Olha só, eu sou do estado do Maranhão, de uma ponta do Brasil, e estou na outra, né? E vários candidatos são com a mesma história. Tenho colegas que também passaram recentemente, que estão muito cansados, fazendo muitas provas de defensorias em vários estados. E é a mesma lamúria. Estou muito cansado, estou ansioso porque não sabe se vai ser nomeado agora, se não vai ser nomeado agora. Isso gera muito estresse. A gente tem eu estava olhando no teu currículo, tu fala dessa questão da disciplina que veio do esporte, a partir do esporte que veio a questão da disciplina nos concursos, né? Conta um pouquinho, Junielson, como que tu te preparou
Eu vi ali que também no início tu fala que estava meio perdido assim na preparação, estava estudando, mas não sabia muito bem o método, né? E a gente sabe que hoje tem tanta gente com tanto método milagroso aí, né? Como é que tu começou e quando tu te deu conta que não, esse caminho não é por aqui, agora eu vou focar num outro método de estudo? Perfeito. Esses 5 anos de vida de concurseiro, eu tive várias formas e métodos de estudo. Primeiramente, eu tentei fazer por conta, estudava, montei uma grade curricular de domingo a domingo, dividida em segunda, manhã, tarde e noite nos turnos, e coloquei as matérias jurídicas que caiu no meu concurso, como direito constitucional, administrativo, penal, processo penal, entre outros. E estudei por conta, tentei estudar por conta, só que eu percebi que o processo de evolução estava muito lento, não estava conseguindo as aprovações, estava longe do corte. E isso foi em 2018, 2019, 2020. Em 2021, no voo de Recife para Curitiba, fazer a prova de delegado, aqui cancelaram no dia, eu conheci um colega de Recife e ele me mostrou um novo jeito de estudar, a forma de organização, de estudar por um curso específico para a carreira, de periodização, que eu achei fantástico. Era o que estava faltando para mim, porque eu já estudava há 3 anos, entre aspas, dominava algumas matérias, mas não vinha o resultado. E posteriormente a isso, eu me organizei melhor, comprei um curso específico para a carreira que eu queria fazer o concurso, e daí segui o cronograma, o cronograma proposto, e eu vi que isso teve uma grande evolução. E daí em diante eu comecei a ter as aprovações na primeira fase. Isso é o curso específico para a Defensoria? Perfeito, para a Defensoria Pública, tá. no ano de 2021. Tá. E esses outros concursos que né, tu fez para delegado, fez para carreiras, né, de procuradorias também. Aqui, nesse momento, tu já tinha essa ideia da Defensoria ou estava fazendo mais para pegar a prática mesmo? Ou daqui a pouco, se aprovasse em algum desses concursos, tu assumiria? Perfeito. Como mencionado, né, eu queria a área ou do Ministério Público ou da Defensoria Pública, mas exigem 3 anos de atividade jurídica. Então, eu tinha que, pelo menos, 3 anos fazer outros concursos para poder eu ter uma prática jurídica capaz de alcançar a nota de corte, a prática jurídica no sentido ou melhor, a prática de concursos. Sim. Para poder, quando alcançasse o prazo de 3 anos, eu pudesse fazer a prova e já tá com corte bem elevado e eu conseguir a aprovação. Por isso que eu fazia outros concursos, até pela questão do tempo de prova e também o emocional. Eu fiz outros concursos sim, por exemplo, de delegado, cheguei até aprovação no Paraná na primeira fase, mas não consegui na segunda fase. Mas a ideia era, se eu tivesse aprovação, eu utilizaria como um cargo meio, e depois eu faria o concurso da Defensoria ou do Ministério Público. Mas eu vi que na minha atuação como advogado, principalmente criminal, como mencionei, no interior do Maranhão, que eu tinha muita facilidade e amava a defesa. A defesa, para mim, é muito importante. E quando eu vi a atuação do Ministério Público, que em outras áreas é até muito parecida com a Defensoria, como tutela coletiva, ambiental, mas na área criminal diverge muito, né? Uma é acusação, outra é defesa. E eu percebi que a defesa era que eu era apaixonado, então a Defensoria que eu queria seguir. Aí no ano de 2021 foi que eu realmente comecei a focar na Defensoria Pública. E daí passei a fazer os concursos da Defensoria Pública. Legal. Junielson, eu estava vendo que nessa tua trajetória aí aconteceram várias situações. Inclusive, eu estava vendo uma situação, queria que tu falasse um pouquinho, que hoje até a gente pode achar engraçado, mas no momento me conta mais ou menos assim como foi no momento.
Acho que foi no concurso de procurador do estado de São Paulo, né? Que aconteceu que tu perdeu o voo. Sim, sim. Hoje é engraçado, mas no momento não foi. Essa história, ela ocorreu no ano de 2018, Sim. procurador do estado de São Paulo, e reservei o voo, marquei o hotel, me inscrevi no concurso, paguei a inscrição, estava me preparando, estava tudo certo. Só que teve uma confusão da minha parte. O voo era às 3 da manhã e eu achei que fosse às 15 horas da tarde. Tá? Eu me confundi. E acabei que eu cheguei, então, por volta das 13 horas no aeroporto. Cheguei lá tudo tranquilão, tô adiantado. Tranquilo, com a mala, tudo bonito, já embarcando, já revisando aqui as matérias. Cheguei lá no check-in, fui me apresentar, a moça olhou pra mim e disse assim, olha, esse voo partiu desde as 3 da manhã. Meu coração gelou, meu amigo, gelou. Como assim? Passou um filme na cabeça. O ali. voo já Nossa saiu. do céu, foi uma das piores sensações que eu já tive. E pra comprar uma passagem, tava um absurdo. Sim, na hora. Acabei não conseguindo fazer o concurso, fiquei muito triste. Fiquei abalou? Triste. Muito. Mas... Tava estudando bastante para aquele concurso. Acabou que não consegui fazer. Mas abalou, mas depois tu teve que passar por cima e... Sim, tive que continuar, tive que ver um outro concurso, recalcular a rota e continuar, mas nunca mais perdi um voo. Nunca mais perdi um voo. São coisas, essas coisas que a gente marcam, né? Faz parte, né, da trajetória. O concurso, às vezes não, sempre é assim, né? Além de tudo isso, né? Além de ter foco e estudar, ainda tem todo o resto, né? Às vezes brigar com a banca, né? Às vezes já aconteceu brigar também. com a banca, às vezes perde o voo, às vezes essas coisas, né? Acontece sempre, acontece sempre. Questões anuladas. Às vezes, o próprio exemplo que tu falaste agora do concurso do Paraná, que foi, eles cancelaram a prova horas antes, um dia antes, né? Todo o Brasil. No dia. Isso envolve concurseiros em todo o Brasil. Todo o Brasil vai. Sim. Várias pessoas de todo. O pessoal já estava todo lá, né? Eu acho que foi a pior situação vai uma semana antes. que ocorreu. Acho que foi a pior. Um concurso, até eu falei na entrevista com o delegado Rafael da Federal. Teve um concurso em 2004 regional para agente da Polícia Federal que eu fui fazer. E eu fui uma semana antes para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para me adaptar, porque aqui era inverno. Lá era não sei quantos graus, né? Muito quente. Então eu já fui para me adaptar. Tive sorte que tinha, né? Tinha meu irmão que morava lá e tal. E a mesma coisa deve ter acontecido nesse concurso, né? O pessoal vai antes. Sim, o pessoal já tá lá, paga hotel, paga passagem. E aí um dia antes acontece isso aí. Complicado, né? Esse foi no dia até. É uma história bem... Hoje engraçada, mas... Sim, é que eu digo, hoje tu dá risada, né? Fui pra lá, fui do Maranhão a Joinville, Santa Catarina, e de lá peguei um ônibus a Curitiba, tava mais em conta a passagem. Tava no hotel, todos os concurseiros lá, todo mundo concentrado. Sim. A prova era num domingo, às 13 horas. Levantei por volta das 7 pra tomar um café. E eu vi que tava estranho quando eu cheguei lá na cozinha. Todo mundo tava falando muito alto. Eu achei estranho, porque no dia de prova todos estão concentrados ali, estão tensos. E tava todo mundo ali na maior festa entre aspas, conversando. Sim, isso. Aí eles me perguntaram, ei, tu não tá sabendo? Eu, sabendo de quê? Eles disse, acabaram de cancelar a prova. Eu achei que era brincadeira. Eu não acreditei. Sacanagem comigo. Me desestabilizar. Sim. É papo de concurseiro. Era um concorrente, o concorrente, Quer me tirar da... Não, como assim? Mas ontem à noite falaram que ia ter o concurso. Sim, acabaram de cancelar. Me mostraram. Cara, eu fui em choque. Eu fiquei em choque. Cancelaram o concurso no dia. No dia. Todo mundo já lá em Curitiba. Que loucura. Nossa. E o pior ainda foi um colega que ele acordou por volta das 9, dormiu bem, queria descansar. Quando eu falei pra ele, ele chorou de raiva. Chorou, é um estresse muito grande.
Porque a gente não sabe o que ele, né? As dificuldades que ele passou para chegar ali, né? Sim. Imagina. Aquilo E ali aí tu foi- tomar essa na hora, assim, realmente foi uma um falta de choque. respeito Nossa, da banca. é muito frustrante. Terrível. Você se preparar, você estar no local, você reservar as passagens, tá tudo ali, tá pronto, tá preparado. Vou tomar meu café, vou dar uma última revisada aqui, alinhar os pensamentos, vou fazer minha prova. Aí você chega na hora, cancelaram a prova. E tem, como aconteceu Nossa. E teve ações judiciais até, né, Teve, pessoal? eu, inclusive ingressei com uma ação judicial, danos morais, materiais, Sim, mas ainda não fui tá julgado. rolando foi ainda. julgado Juniel, e a EBSER, como é que... vou contextualizar aqui, pessoal. Eu sou advogado da EBSER e descobri essa semana, né? O Junielson, meu colega, que ele tinha sido nomeado na Defensoria Pública. Foi uma alegria para todos nós, né? E aí foi a ideia de nós convidarmos ele para falar sobre a história dele. E aí, como é que foi assim? Tu tava aguardando a Defensoria e aí foi nomeado na EBSER e resolveu vir do Maranhão para Rio Grande. Perfeito. Cara, são planos de Deus na nossa vida. Os planos de Deus são perfeitos. Olha só. Esse concurso da EBSER, ele foi dia 2 de fevereiro de 2020, antes de eclodir a pandemia. Apareceu a oportunidade no finalzinho de 2019, fiz a preparação, fui muito bem, consegui a aprovação, fiz de 100 pontos, 90 a 91 pontos na primeira fase, foi muito bom, foi minha maior nota. Top. E desde então, fiquei esperando a nomeação que ocorreu agora, dia 3 de março, fui chamado e assumi dia 3 de abril. 3 de abril, há pouco mais de 2 meses e meio atrás. E nesse meio tempo, eu fiz o concurso da Defensoria do Rio Grande do Sul, em todo 2022, foram muitas provas, muitas fases, e graças a Deus consegui a aprovação, mas não sabia quando ia ser chamado. A gente nunca sabe quando vai ser nomeado. Perfeito. E nesse meio tempo, eu nem imaginava mais que ia ser chamado no concurso da EBSER, já tinham passado 3 anos. Bastante, né? E a preferência era eu ser chamado em São Luís. Eu passei para o HUFMA em São Luís. Maranhão. Maranhão. Mas tinha a possibilidade de ser chamado em outro estado, né? E quando me ligam, eu estava estudando para a Defensoria de São Paulo, que ocorreu agora em março. Quando me ligam, que é da EBSER, da sede, é Junielson. Junielson, estou te ligando porque tem uma oportunidade, uma vaga em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Eu gelei, né, nessa hora. Eu gelei. E para mim foi muito surpreendente, porque justamente me chamaram para o Rio Grande do Sul. Onde eu já estava aprovado na Defensoria. Então, isso foi muito incrível. Topei na hora, quero ir sim, para já ter o contato com o Estado. Porque eu sou de uma cultura muito diferente, né? Então, eu queria ter o contato com o Estado, com a cultura, com o clima que é bem diferente, né? Então, foi está sendo uma experiência excelente para mim. Mas não sabia até quando ia ficar, né? Porque a Defensoria Pública, a gente não sabia quantos iriam ser nomeados, nem quando. Para minha surpresa, minha grata surpresa, eu estava na segunda-feira trabalhando numa reunião, inclusive, com a equipe toda, online, quando o Defensor Público Geral me ligou e me deu as boas-vindas. Foi assim, algo... gelou mesmo, que legal. Eu só não surtei porque eu estava no trabalho. Sim. Mas é muito bom, né? Perfeito, é indescritível, indescritível. Que legal. E muito mais quando porque tem uma frase acho que é do William Douglas, né? Que é um cara... Guru dos concursos. Guru dos concursos, né? Ele tem uma frase que ele fala: não, tudo bem, tu pode ter a tua vocação, tu pode ser por dinheiro, tu quer um cargo que pague bem, beleza, desde que tu te dedique para aquele cargo, pode não ser aquilo que tu imagina para ti, enfim, mas te dedica. Mas quando é com vocação, assim, quando a pessoa quer, assim, eu quero a defensoria, e aí deve ter sido muito emocionante mesmo, né? Sim.
muitos anos de vida pensando nesse momento, batalhando por esse momento, não saindo da rota, nem um ano de vida sempre, ó, eu fiz um plano de vida de muitos anos. Um dia eu vou conseguir, um dia eu vou chegar lá. Então, pela incerteza que é a vida de concurseiro, a gente não sabe quando, nem como, nem onde, conseguir saber que deu certo, toda aquela abdicação, aquele tempo de esforço, de estudo, de noite chorando, saber que aquilo deu certo, é algo assim inimaginável. E agora, uma coisa não estava no script, mas e a emoção de contar, de ligar para a mãe? Incrível. O olhar de felicidade, de admiração é impagável. Né? É muito bom. Liguei logo para ela, liguei de lá para meus pais e eles ficaram muito felizes. Eles vêm na minha posse, querem conhecer Gramado. Sim, lógico. E é muito feliz ver a admiração da família, né? Dos colegas. O Sérgio me parabenizou, outros colegas todos me parabenizaram. E é muito gratificante o reconhecimento. E logo eles virão conhecer a Fena Doce, né? O ano que vem. Também. Pode vir, Tem mais um evento aqui. Sim, Pelotas, quero né? conhecer a Fena Doce. Reconhecido em todo o país, né? E assim, já que estamos falando do concurso, fala um pouquinho para nós como é que foi a tua preparação para cada fase e quais são elas, né? A gente gosta sempre de falar isso, porque são preparações diferentes para cada fase, né? Então, eu queria que tu pudesse falar para os nossos seguidores aí quais são as fases do concurso da Defensoria, né, para defensor público, e como que é a preparação para cada uma delas. Perfeito. Apesar de algumas defensorias públicas não terem a fase da tribuna, aqui no Rio Grande do Sul, no estado do Tocantins, Pará e Mato Grosso do Sul tem essa quarta fase, que é a tribuna. Mas geralmente são 3 fases. A primeira fase, prova objetiva, a segunda fase, que são provas discursivas, e a terceira, que é a prova oral. Aqui tem essa peculiaridade de ter ainda uma quarta fase, que é de tribuna. O concurso surgiu no finalzinho de agosto, o edital, e a prova de primeira fase, 9 de janeiro. 9 de janeiro de 2022, primeira fase. E viramos Natal e Réveillon estudando, tá? E aqui são 200 questões de verdadeiro e falso, tá? Nesse presente concurso, com muitas matérias, por volta de mais de 15 matérias de direito, além de português, aqui é uma peculiaridade, geralmente não tem português. E eu me preparei através de curso específico para a Defensoria Pública, uma preparação, ela foi bem conturbada, até porque eu estava na segunda fase do concurso de delegado do Paraná, que eu refiz a prova em outubro de 2021 e consegui passar. Então, e a segunda fase eu estava conciliando as duas. Mas consegui muitas horas de estudo por dia, porque eu queria passar nesse concurso, queria muito vir para o Rio Grande do Sul. Eu tenho, inclusive, um vizinho que é de São Borja, hoje ele mora no Maranhão. E fiz a prova, dia 9 de janeiro. Eu estava bem na prova de verdadeiro e falso. Primeiramente, para a primeira fase, a gente tem que saber o formato da prova. Se é de múltipla escolha, que é geralmente o mais usual, ou se é de VOF, no formato Sebrasp. Isso. Esse foi no formato verdadeiro e falso, certo e errado. Certo e errado, melhor dizendo. Mas não tem a anulação. Anula. Uma errada, anula uma correta. Mesmo Perfeito. esquema. Tá. Então, o cuidado que eu tive que ter é diferente. Você tem que buscar o erro na questão. Se você achar qualquer erro na questão, já marca falso. Já marca como falso. E você analisou uma questão, vê que ela não está te parecendo certa, você não ter segurança, deixa em branco. Deixa em branco porque para você não ter que errar e anular. Duas. Perfeito. Você erra uma e perde duas. Então, é uma preparação diferente. Fiz muitas questões em sites de questões específicos. Fiz muitas questões todos os dias.
estudei no curso específico com defensores públicos, então acaba que pessoaliza muito o foco, né? Sim. São profissionais da carreira, então eles te direcionam para o dia a dia. Então foi muito bom conseguir ter uma ótima nota e fui para a segunda fase. Fiquei muito feliz, muito feliz. E logo em seguida, a segunda fase foi 13 e 14 de fevereiro. Um mês, portanto, depois. Foi bem corrido. Eu já estava vindo de 3 reprovações em seguidas em segunda fase. Do Pará, Defensoria do Pará, Delegado do Paraná, que eu mencionei. E teve um outro concurso passado que eu também não passei. Acho que foi o Delegado do Pará. Então, a segunda fase para mim foi onde eu foquei, assim, eu foquei muito, porque eu queria ter essa aprovação. Queria ter a aprovação. Comprei um outro curso específico para a segunda fase, é diferente. Cada fase realmente ela exige uma preparação específica. Eram questões discursivas, tá? Problemas práticos do dia a dia, além de uma peça de peças, né? Que no meu caso foi a criminal uma apelação. E a cível, eu não me recordo, mas foi em relação a paternidade, algo assim. Então, exigia que eu escrevesse várias horas por dia. As peças são grandes, são bem grandes. O Sérgio sabe bem, os senhores também. Então, a preparação, ela exigia algo a mais, que você entendesse uma tese jurídica e conseguisse colocar naquele caso, aplicar aquele caso e resolver juridicamente. É bem diferente o raciocínio. Consegui, graças a Deus. Inclusive, a questão que foi essencial para a minha aprovação, eu vi horas antes, eu acordei, abri um livro, que inclusive o livro está ali, eu já mostro para vocês. Okay. Um livro de delegado, de segunda fase. Estava vendo algumas questões e vi sobre um tema de direito penal que eu achei muito curioso, que eu nunca tinha visto. Foi de estado de necessidade exculpante em um ponto bem específico de uma teoria. E eu nunca tinha visto ao longo de todos esses anos. E quando eu vi aquilo, me chamou a atenção e eu li. Cara, horas depois que eu fui fazer a prova, tava lá na questão. A questão. Cara, foi incrível, foi surreal. Eu fui aprovado por essa questão. Por essa questão. Assim, chegou incrível. A rir na hora da prova, ele tava rindo. O que ele tá, o candidato tá rindo de nervoso? Não. Foi muito incrível. E posteriormente, a segunda fase, consegui a aprovação. Sim, foi a que eu fiquei mais feliz. Eu gritei, eu surtei. Foi muito boa essa aprovação. Posteriormente veio a fase de exames médicos. Muitos exames médicos, ali por volta de abril e maio. Teve entrevista, como mencionei aqui, lá em Porto Alegre, na Defensoria. Teve apresentação para um médico, ele viu os exames, fez toda uma consulta médica. E de lá começou a preparação para a prova oral, que foi a mais difícil. Foi a mais difícil, exige muito do candidato. É a fase que nos deixa exposto à banca. A banca vai ter contato com o candidato, como estamos aqui. Sim. Exatamente isso. Dois examinadores, o candidato aqui, eles te perguntando e você tendo que responder ali na hora. E o seu sonho tá por um fio. Sim, ali. Ali, né? Não tem para onde se esconder. As outras fases, você não está em contato com o examinador. Você tem tempo de raciocinar, ir para outra questão, depois voltar e marcar, pensar bem. Ali não. Ali não tem tempo de pensar o que eu vou dizer para ele. Perfeito. Candidato, o que é legitimar defesa, tal. Você tem que responder ali na hora. Excelência, legítima defesa, tal. Então, é a fase que é mais desafiadora. E principalmente por questão de nervosismo, timidez. Sim, alguns colegas eram muito tímidos. A questão da oratória, tudo influencia. Tudo influencia.
E foram 5 meses de preparação. Eu fiz um curso específico da própria escola da Defensoria Pública, como muitos defensores, e também fiz outros cursos. E foi essencial. Os candidatos treinavam muito. A gente fez grupos de estudo. A gente treinava várias horas por dia. Por exemplo, direito constitucional de manhã, direito penal à tarde, direito administrativo à noite. E a gente se reunia em grupo de 3 ou 4, fazia 15 minutos para cada e a gente ia perguntando para os candidatos. É essencial essa preparação de prova oral, mas também foi a que mais me cansou. Eu ia dormir exausto, só ia dormir de manhã, já acordava e já ia estudar, porque já tinha um novo treino marcado, ou então algum defensor ia me arguir, e eu tinha que estar bem, né, para não passar vergonha. Isso. Para não passar vergonha. Então foi a fase mais desafiadora. Ela ocorreu em 31 de agosto, em Porto Alegre, na Defensoria Pública. Era constitucional a banca de administrativo, a banca de penal, a banca de processo penal, a banca de civil, de processo civil, dois examinadores, e também, novamente, em direito penal. A minha prova foi às 13 horas. Por volta das 11h30, eu fui almoçar lá do lado, no restaurante, e abri, né, o meu Código Penal, e abri em crimes contra a vida, homicídio, feminicídio. E o meu ponto em direito penal foi justamente aquele. Outra. Quando é pra ser. Isso não é coincidência, não pode ser. Não quando pode é ser. Pra ser, vai ser. Fui bem na prova oral. Tava bem. Claro que tiveram algumas dificuldades. Um examinador em específico, ele me apertou bastante em direito constitucional e eu acabei me bananando ali, mas consegui. No final, ali fui conseguindo. No geral... Sim. Foi bem desafiador essa fase, mas consegui, graças a Deus. E fui para a última fase, que foi a prova de tribuna. A tribuna aqui, ela é bem específica e diferente. Geralmente, as provas de tribuna é uma simulação de um júri. Uhum. Tem um caso concreto que eles disponibilizam antes. Você vai estudar, vai ver quais as teses que vai usar e vai simular um júri, tá? Simula um júri. Aqui é diferente. Aqui é um tema em específico ou de direito penal, processual penal ou execução penal, que você sorteia na hora, tá? Por exemplo, pode cair Lei Maria da Penha, vamos supor, Lei de Drogas. E você tem 15 minutos, tá, para discorrer sobre aquele tema. Mas ele exige uma formalidade. Primeiramente, você tem que cumprimentar a banca, examinador, cada um, pessoalizando, excelentíssimo, senhor Sérgio, tal. Depois tem que fazer um discurso, uma introdução. Ela é bem personalizada e nela eu falei sobre ser do Maranhão, falei da vivência no presídio de Pedrinhas, lá no Maranhão, muito conhecido. Isso, e depois famoso, o Carandiru, falando também. Sim. Depois você entra no tema específico, vamos supor, Lei Maria da Penha, e no final você faz uma conclusão também personalizada, tá? Do que você quer enfrentar na carreira, do que te motiva. Então, ela é um discurso. E ela foi dia 9 de novembro de 2022, uma preparação também bem puxada, com os candidatos. Nela é diferente, nela você não fica sentado, nela você fica em pé, tá? Porque você vai estar discursando. Tem entonações vocais, às vezes um pouco mais alto, mais baixo, mais lento. É diferente. E me preparei bem com os candidatos. Vários treinos por dia. É muito difícil. A voz começa a falhar certa hora. Nervosismo. Tem que ter cuidado por causa de gripes e etc. para não perder a voz. E eu cheguei... Fui fazer a minha escolha dos temas, né? Em frente a bancas, me chamaram. E eu, não, vai cair direito, vai cair princípios penais, vai cair execução penal, Maria da Penha, que eu tava bem, eu gosto desse tema. Quando caiu
crimes contra a família. Eu olhei assim, Deus, crimes contra a família. Tanta coisa boa pra cair, né? Crimes contra a família. Aí eu, ok, a gente tinha 15 minutos pra se organizar, né? Pra organizar o raciocínio. Mas consegui falar bem dos temas. Pessoalizei bastante da adoção brasileira, que ocorre lá no Maranhão, que é da filha alheio como próprio. Falei da bigamia, falei de vários crimes e consegui bem. Graças a Deus, consegui fazer uma boa apresentação. Apesar do tema não ter ajudado. E quando veio a aprovação, né? Essa era a última fase. Nossa, foi muito bom. Dos candidatos, assim, eu fiz grandes amigos. Assim, os colegas, nesse tempo de preparação, eles viram irmãos seus, sabe? Porque eles estão passando tudo que você está passando. Você entende a ansiedade, o sofrimento, tudo que ele está passando. Então, eu fiz, assim, amigos assim, incríveis aqui. Inclusive, eles são, a boa parte são daqui do Rio Grande do Sul. Uma coisa que eu ia te perguntar, inclusive a gente até tocou no assunto, né, com outros candidatos, falaram, chegasse a ser questionado pela banca, porque eu acho que a banca deve ter aquela preocupação também, tu sendo de outra região, sim. Eu ia perguntar a isso. banca, ela te questiona assim, tipo, esse candidato, a gente viu que ele é aprovado em vários concursos, tipo assim, a preocupação de daqui a pouco tu assume, porque é todo o investimento, né, da Sim. instituição em ti, e aí tu vai ficar 1 ano, 2 e vai embora para assumir outro concurso na tua região. Tem esse tipo de questionamento, assim, preocupação da banca? Tem, esse tipo de questionamento ele existe, e sim, é Sim. uma preocupação. Realmente há um dispêndio muito alto da instituição, de qualquer instituição fazendo Sim. um concurso, né? Não só da defensoria. E tem um remanejo de gastos ali, de pessoal, é muito grande. Muita coisa envolvida, né? Sim, tem a própria questão da atuação, por exemplo, você assume uma defensoria numa determinada comarca, então tem todo ali um investimento e, e a preocupação com os processos, com os assistidos, e ficar sem aquele profissional acaba que sendo uma preocupação, né, para a instituição. É quase como se fosse um psicotécnico dentro da prova oral, porque é aquela coisa, até complementando, Rodrigo, tua pergunta. E teve psicotécnico. E também teve o psicotécnico. Porque é aquela coisa assim, esse candidato aqui vem do Maranhão, daqui a pouco não se adapta aqui, nós perdemos tá fazendo vários concursos, daqui a pouco passa num concurso mais perto do estado dele, vai nos abandonar, né? E aí nós não vamos... E em certo ponto eles têm razão, porque prejudica o andamento, né? Como tu estava falando, pode prejudicar o andamento do serviço público, né? Exatamente. Porque tu tá envolvido naqueles processos e tal, e aí nada sai e entra outro. E principalmente porque até nós estávamos conversando nesse em off, né, Juniel? Tu me mandou a lista das tuas possíveis comarcas, né? E eu estava dizendo, essa cidade eu conheço, isso aqui eu não, mais ou menos, aqui não... Claro, vai para uma cidade que tem deficiência de defensoria, né? Então, daqui a pouco, sim. provavelmente vai ser o único defensor da cidade e daqui a pouco tá ali, assumiu, daí um mês vai embora. Foi uma preocupação até na prova oral, eles disseram que há uma dificuldade de profissionais em determinadas comarcas, sobretudo aquelas mais afastadas e menores, né? Geralmente, os profissionais querem comarcas mais comarcas maiores, mais bem organizadas ali, tem uma estrutura de vida melhor. E me fizeram a pergunta se eu iria para o interior do Rio Grande do Sul. E eu falei, Excelência, eu sou do interior do estado do Maranhão, dos estados mais pobres do Brasil. Sim. Então, ir para o interior do Rio Grande do Sul, para mim, não vai ser problema. Não vai ser problema. Mas há realmente esses questionamentos. Não perguntaram para mim específico a respeito de ir para outros estados, mas perguntaram para outros colegas. Mas, no meu caso, eu gosto muito do Rio Grande do Sul desde antes de vir. Eu tenho, como eu mencionei, o meu vizinho é de São Borja, né? Hoje ele é do TJ Maranhão. Ele sempre me falava histórias do Rio Grande do Sul. Já tomava mate lá também. Sim, você já então, eu sempre adaptou bem ao estado, quis vir para o Rio Grande do Sul. Não tenho pretensão de voltar para o Maranhão. Só passei para ver a família.
só sairia do Rio Grande do Sul só se ocorresse algum caso, assim, que realmente eu estivesse descontente, alguma situação específica assim. Lá no Maranhão, a defensoria, ela já tá estruturada, assim, ou tá um pouco ainda... Perfeito. A Defensoria no Maranhão, ela é bem mais nova que a do Rio Grande do Sul, ela ainda está em processo de expansão, tá? Cada ano que passa, ela se expande para mais comarcas, ainda não está em todas as comarcas do estado, como aqui Certo. no Rio Grande do Sul. Existem, na verdade, poucas defensorias que estão em todos os municípios dos estados, do estado. Aqui no Rio Grande do Sul é um caso. Ela é presente em todas as Todas as comarcas, comarcas. Mato Grosso do Sul também, mas a maioria dos estados não tem a defensoria em todos os municípios, como o caso do Maranhão. Uhum. Está em expansão ainda. A gente estava falando sobre as fases, né? E eu acho que passou batido ali o que eu queria te perguntar, que era a forma de preparação. Por exemplo, primeira fase, que é a famosa peneira, né? Tu estudava mais e aí eu estou falando o que alguns já falaram aqui nos outros programas, né? Eu estudava mais por lei seca e jurisprudência, e daí na segunda fase, aí eu já ia mais para doutrina, porque eu precisava escrever, enfim. Como é que foi a tua experiência de estudo nessas fases? Primeira fase foi mais lei seca, ou foi para doutrina igual, e segunda fase ficou na doutrina e jurisprudência? Como é que foi? Sérgio, esses concursos de alta complexidade, eles envolvem muito o estudo da lei seca, é necessário que o candidato saiba ali, que é a prima facie, né, a lei, a doutrina, o entendimento daquele assunto, e que é o entendimento do assunto, e a jurisprudência dos tribunais superiores, o STJ, o STF, o que é que eles entendem sobre aquele tema, né, em específico. Por exemplo, um tema de estado de necessidade. Então você tem que conhecer a lei seca ali no Código Penal, tem que saber o que a doutrina fala sobre o estado de necessidade, as teorias que tem, e tem que entender como é que os tribunais superiores eles aplicam aquele tema em determinados casos. Isso Tá? desde a primeira fase já, né? Desde a primeira fase. Então, eu estudei sim bastante a lei seca, tá? Mas também, sobretudo, a doutrina e a jurisprudência, porque esses concursos eles envolvem mais o entendimento daquele tema do que simplesmente a lei seca. Por exemplo, um copia e cola. Eles envolvem mais o entendimento de como é que aplica. Então, eu consegui ter esse equilíbrio. Às vezes, estudava mais por questões, às vezes estudava mais, por exemplo, por videoaulas de professores já da carreira, de cursos específicos, mas o forte que eu fiz foi PDF. Um PDF que ele já, do curso específico, já continha tanto a lei seca, quanto a doutrina e a jurisprudência, tudo ali no material. Sim. Então, acaba que te poupa tempo. Você não tem que ir para fontes diversas procurar, já está tudo ali específico para aquele concurso que tu está querendo. Então, é muito melhor. O que eu achei essencial na minha evolução. Porque quando eu estava estudando, por exemplo, só por questões, aí ia ver videoaula, aí depois ia ler, ficava muito confuso. Quando eu tive o curso específico, que ele continha no PDF toda essa matéria, eu vi uma organização. Então eu consegui ganhar agilidade e aí minha evolução, portanto, foi bem maior. Legal. Eu não sei se tu também percebeu isso, a gente tem falado também a questão da contextualização, estava falando agora sobre isso, né? Mas não é só a lei seca, porque a lei seca, a gente tem visto muitas reprovações, inclusive na prova da OAB, sobre a dificuldade que as pessoas têm de contextualizar, né? Então é isso. O que o defensor público vai fazer num caso desse? Tá lá a questão. Se a pessoa não sabe contextualizar, ela não vai saber responder, porque ela estudou, ela chegou ali na prova oral, chegou na dissertativa, ela estudou, mas não sabe contextualizar e acaba errando as questões por isso, né? Sim, A perfeito. importância, É um caso, por exemplo, vamos supor que o indivíduo está um caso, uma questão de segunda fase. O indivíduo
para comer, ele acaba indo no supermercado e furtando uma sacola de pão, vamos supor, um biscoito. E aquele caso chega foi preso, tá lá, e chega para você, como defensor público, vamos supor, o que você vai fazer nesse caso? Então você tem que entender e utilizar a tese, né, do estado de necessidade, né, o estado de necessidade para excluir a ilicitude daquele Do crime. fato. Exatamente. Então você tem que entender o caso, tem que saber como aplicar ali no caso concreto. Realmente é bem diferente do que simplesmente ver se por exemplo, estado de necessidade e marcar a letra B e passar no gabarito. É muito É diferente. diferente. Né? Você tem que organizar o raciocínio e saber aplicar no dia a dia. Certo. Exige bem mais, exige uma maturidade intelectual um pouco mais elevada. Certo. Já, infelizmente, a gente está mais chegando ao final do nosso programa, tá muito legal, assim, mas a gente sempre pede pro convidado, a gente já falou sobre isso no início do programa, mas que dica tu daria, assim, de uma forma resumida para o pessoal que está aí prestando concurso da Defensoria, não necessariamente para defensor, mas de uma forma geral, mas claro, perfeito, especificamente para Que tá a nessa área... caminhada. pra área Caminhada, né? Isso. A Caminhada, é. sim. É uma caminhada que ela tem os seus espinhos, não é uma caminhada fácil, e não deve ser fácil, porque tudo que é fácil a gente não valoriza, Isso. tá? Então, o concurso, seja qual carreira for, é muito relevante e é uma carreira que tu vai levar pra tua vida inteira, né? E é algo que vale muito a pena lutar, tá? É um sonho de vida. E para chegar lá, realmente, o caminho não é fácil, tá? Não deve ser. Vão ter muitas lutas, mas o importante é continuar, é buscar, é não desistir. Porque eu tive muitos colegas que desistiram e não conseguiram por isso, justamente por terem desistido. Fazer, reprovar, vai pro próximo, reprova de novo, mas vai, até consegue. Eu fiz 30. Sim. Esse da Defensoria é o de número 24. Se eu tivesse parado no 23, não, já deu pra mim, não estaria aqui sendo entrevistado por vocês. Sim. Sim. Tá? Exatamente. Então é continuar. Realmente é um sonho de vida. Se é o teu sonho, continua. Sim, é difícil, não, por exemplo, não poder, final de semana, sair com os amigos, ir num shopping, ir numa festinha, etc. Um churrasco gaúcho, Sim. e etc. É difícil, mas é algo que futuramente você vai poder ir. Então, é entender que o imediatismo, ele não vai te ajudar, tá? O concurso não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. É uma maratona. Você tem que fazer um plano de vida e continuar, e buscar, e realizar provas. O processo de realizar várias provas, ele é interessante, porque vai te criando uma maturidade cada vez maior. Você vai dominar melhor o tempo de prova, você vai lidar bem com a ansiedade, tá? Vai chegar a prova ali que você nem sente mais nada, vai chegar, já sabe tudo que tem que fazer, e vai ganhando conhecimento, tá? Principalmente, né? E vai ganhando conhecimento, Isso. que é o principal. Assim. Então a dica é essa, é não desistir. Não desistir. É continuar. Porque se eu tivesse desistido, não estaria aqui. Perseverança. Sim, não se trata de ser superdotado ou algo do tipo, não. Lógico. É esforço. É continuar. É isso Um aí. dia consegue. Show de bola. Então tá, Rodrigo, vamos, né, dar a gente sempre... Nelson, a gente sempre deixa aqui uma presentinho lembrança pros- aqui para pro os Obrigado. nossos nossos entrevistados. convidados, isso. Por Muito favor, obrigado, Pode muito ir, agradecido. fica à vontade. Ah, Não, Licença. porque agora tu, como funcionário público, tu vai ter muito trabalho e vai ter que tomar aquele cafezinho, né? Não sei Aí se já vai dar tem uma tempo de canequinha. É, encher essa maravilhoso. Não sei se vai ter Não sei se tempo. vai dar tempo de encher essa caneca aí, filho. Ligue certo e exigível. Sim, demais, porque é algo que, tanto dos estudos, né, quanto já na profissão, é tomar café. Tomar café, Pra exatamente. ficar acordado.
Amei o presente, Tá pessoal. bom. Muito obrigado. Junelson, assim, foi um prazer muito grande recebê-lo aqui. Parabéns pela tua caminhada, pela tua jornada, pela tua perseverança. E, né, é muito importante para o pessoal, assistam, né, nos assistam. E, Sérgio? Eu queria fazer esse fechamento. Tem um professor aqui do Rio Grande do Sul, ele fala uma coisa muito legal, que sonho, depois que inventaram o avião, sonho não tem CEP, né? Sim. Então, a tua história é muito, muito interessante, a gente quis trazer ela para cá. Eu acho que vai ser de grande inspiração para os nossos espectadores aí, os concurseiros. E também reiterar as palavras do Rodrigo, te dar os parabéns aí. Eu tenho certeza que a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul só tem a ganhar com o teu ingresso aí. Infelizmente, vou te perder como colega, mas tenho certeza que a Defensoria vai ganhar um grande profissional. E mais uma vez, também te agradecer a presença no programa. Eu que agradeço. E estamos à disposição aí, quiser retornar para um segundo momento, já como defensor, Perfeito. fique Falar à vontade. Dos desafios Dos do dia a dia. desafios. Isso. Muito isso. obrigado. Só para complementar, falar-te realmente entender que sonhos não tem CEP, né? Eu sou do outro lado do Brasil, vim para cá. Às vezes, questão de família também, né? As pessoas não querem sair da região ou do estado, né? Mas às vezes é necessário. Se é por um sonho, se é para ajudar mais da tua família, é melhor que faça provas também em outros estados para não deixar passar as oportunidades. Sim. Então, para o pessoal é importante pensar em tal possibilidade. Tá certo. Muito obrigado, Muito Junelson. obrigado, me sinto honrado de estar aqui. Então, pessoal, reiterando lá, nos curtam lá no Instagram, né? Nos sigam no Instagram, no YouTube, se inscrevam lá no canal, para a gente continuar produzindo os conteúdos bacanas para vocês aí na área dos concursos públicos. Muito obrigado e até o próximo. Tchau. Valeu. Obrigado, pessoal.